E a gente volta com o Fique Sabendo na TV e eu estou aqui no estúdio com o Vladeilson Lima, ele que é formador técnico da Secretaria de Educação. Vladeilson, bom dia, Bom obrigado aí por ter dia. aceito o nosso convite. Primeiro me explica o que é um formador técnico. Bem, primeiramente, bom dia a todos que estão acompanhando. Nós, enquanto formadores, nós temos a missão, né, de propor formações aos professores que estão desenvolvendo um trabalho de sala de aula, né? Então, dentro das nossas formações, nós trazemos metodologias, né, verificamos quais são as dificuldades que os professores estão enfrentando na sala de aula, para, a partir dessas problemáticas, né, percebidas, a gente propor intervenções, né, inclusive servir de uma ponte, ser uma ponte entre a secretaria e a sala de aula, a escola. Entendi. Aí vocês fazem esse trabalho em todas as escolas? Como é que é feito? Eu vi que não é só você, né? Existe uma equipe Isso. por trás. E como é que é feito esse trabalho? Cada um fica com uma parte? Você me disse que é formador técnico da Secretaria de Educação na área de De matemática, não é matemática, isso? isso. Na verdade, todos os componentes, né, eles vão ter um grupo específico para formar, né? Então, nós temos o componente de língua portuguesa, e aí nós temos a Claudiana, a Tatiana, a Raquel. Nós, da matemática, a minha equipe ela é formada por mim, pelo Jair Alves e pelo Adriano Lima, né? Então, temos também o componente de história, de geografia, de inglês, ciências. E todo dia vocês vão para uma escola diferente? O que vocês fazem na prática, no dia a dia? Como é esse trabalho de vocês? Bem, a gente monta, cria materiais, né? A gente cria as formações na secretaria e uma vez por mês, pelo menos, né? Uma vez por mês a gente se reúne, geralmente na Unifametro, e aí a gente propõe essa formação. Então, pelo menos uma vez por mês. Vocês se reúnem com todos os professores da rede municipal, é isso? Exatamente. Entendi. Esse trabalho é novo. Não, na verdade, ele já ocorre, né? Existe uma lei que prevê essas formações continuadas dos professores. Então, não é um trabalho novo. Na verdade, Não. a equipe atual é que é nova, né? Entendi. Ela mantém alguns componentes antigos da formação, Entendi. mas, recentemente, ano passado, houve uma seleção para compor o novo quadro, onde eu entrei agora em outubro, né? Recentemente. E vocês estão agora com um novo desafio, que é o Pop Max, né? Com o Pop Mate. Mate. Ô, Jesus, o Pop Mate. Como é que foi pensado esse programa? Como é que foi pensado esse projeto? Explica pra gente de onde nasceu esse desejo, essa ideia. Pronto, na verdade, vamos para antes do Pop Mate, né? Anteriormente à criação do Pop Mate, havia o desejo, o anseio dos professores de matemática de um projeto voltado para trabalhar especificamente Olimpíadas, né? Então, houve uma tentativa de uma criação de uma comissão, só que aí, por conta de vários fatores, inclusive o fator da pandemia também, não foi possível criar isso anteriormente. Mas o desejo, né, Sempre existiu, né? Sempre existiu, né? E a necessidade também, porque a gente, em contexto de sala de aula... Na cadeira. Em contexto de sala de aula, nós encontramos alguns meninos, né, e meninas que fogem à norma. Entendi. Né, que estão fora da caixinha. E muitas vezes a gente não encontra condições, por implementar o currículo, né, de trabalhar diretamente com esses meninos, né? Então, por exemplo, a gente tem realidade de professores que trabalhavam, que davam aula no momento posterior à sua aula, né, para poder direcionar esses meninos para as provas das Olimpíadas. E aí, diante dessa realidade, diante de termos meninos com potenciais muito grandes, né, com grande potencial, e ter profissionais na rede que tinham esse interesse, tem esse interesse de realizar um trabalho mais voltado para Olimpíadas, o secretário de Educação, Jorge Valentim, ele nos incumbiu, né, de pensarmos, de estruturarmos um projeto, que a gente deu o nome de Pop Mate, que é o Polo Olímpico de Preparação Intensiva, visando exatamente, além de incentivar a participação desses meninos, desses alunos, né, meninos e meninas,
nas Olimpíadas, as principais Olimpíadas do país, mas também a gente pode pensar nas consequências disso, inclusive nas elevações dos índices do Maracanaú, né, do município, tendo em vista que a matemática ela sempre foi o calcanhar de Aquiles, não só no município, mas em todo o Brasil. A gente, quando percebe os resultados das avaliações externas, a gente percebe muito claramente que a matemática ela sempre fica um pouquinho, né, abaixo. E aí, diante de tudo isso, a gente pensou num projeto que poderia alavancar os índices do município, mas também oportunizar esses meninos com grande potencial, né, a participar das Olimpíadas, além também de contagiar os outros, né, porque eu acho que esses meninos que estarão participando do PopMat, eles vão contagiar os outros. Aliás, já estão contagiando, porque eu tenho tido contato com os coordenadores e eles têm comentado muito isso, né? Então, o PopMat, ele nasceu a partir desse anseio já antigo, e aí o Jorge Valentim, ele retomou esse desejo, fez, né, tá fazendo acontecer, e aí os polos, são 6 polos, né, são 6 escolas, e nessas escolas vão acontecer no contraturno aulas direcionadas às principais Olimpíadas. Nós atualmente estamos, né, fazendo um trabalho de conscientização às escolas para se inscreverem nas Olimpíadas, OBMEP e Canguru. Inclusive... A Canguru acontece agora, né? Ela vai acontecer agora em março. E dia 30, né, a OBMEP. Então é praticamente o mesmo período, acontece as inscrições dentro do mesmo mês, né? Na verdade, em maio. A OBMEP acontece em maio, a prova em maio. Isso. E a Canguru agora em março. Isso, agora em março. Na verdade, a Canguru ela começa a partir do dia 16, é a data oficial da prova, né, do dia 16, mas existe também a possibilidade de aplicar até o dia 22. Dia 16 é o dia D, por assim dizer. Entendi. Né? A Canguru, ela é local, ela é regional ou ela é nacional? Nacional. Nacional também? E a Canguru é só voltada para exatas, só voltada para matemática? A Canguru, ela tem um enfoque muito mais voltado assim, para um raciocínio lógico. Entendi, né? entendi. Ela tem uma pegada muito mais raciocínio lógico, diferente da OBMEP, que também tem essa questão da matemática em si, né? Porque aí na OBMEP você faz essa parte do raciocínio lógico, mas existe a segunda fase, é uma prova mais aberta, que você tem que explicar por que você chegou naquele cálculo. A segunda fase. A né? segunda fase da OBMEP. Isso, engraçado, eu estava aqui pensando, você falando nesses projetos, nessa parte de consultoria. Eu venho de escola pública, né, e daqui do Maracanaú, e eu não lembro, eu estudei até junto com o David, não lembro de existir projetos, na minha época, alguns anos atrás, nesse sentido. E eu acho que o estudo antes era um pouco mais restrito, mais fechado, aquela coisa de chegar, ir para a lousa e fazer ali, e não ter a preocupação de temas mais abertos, de outras formas de ensino. Vocês se preocupam muito com isso também, né? Sim. Na verdade, assim, os estudos... Hoje existe jogo educativo, eu vejo nas escolas vários projetos, outras coisas que são bem fora da caixinha, né? Fora do padrão. Porque assim, não dá mais para a gente pensar em promover uma educação bancária, né, onde o aluno... Aquela mecanização. Exatamente. Né? E a matemática, até um certo momento, ela era vista muito a partir desse viés, né? A mecanização de aprender. Não, você faz assim e vai aplicando. E aí, a partir de um certo tempo, a gente vem percebendo a necessidade de promover uma educação matemática que fuja, né, a esse modelo. E aí a OBMEP ela traz exatamente essa proposta também, né? Porque não é simplesmente uma aplicação de uma fórmula ou apenas fazer um cálculo. Existe a necessidade de um raciocínio, principalmente na segunda fase, mas a primeira fase ela também traz esse viés, né? Não é apenas uma mecanização. E a Canguru ela também traz essa ideia, né, do raciocínio lógico. Então, as nossas formações, a gente teve a formação segunda-feira com os professores responsáveis, né, de dar aula no projeto, né, do PopMat, e aí a gente levou muito material concreto, né, para trabalhar o raciocínio lógico como
uma sugestão, né, de como se trabalhar dentro desse projeto, porque o PopMat ele vai ter um momento, né, duas aulas voltadas especificamente para as provas, OBMEP e Canguru, mas 2 outras aulas também vai ser mais especificamente voltadas, direcionadas ao raciocínio lógico. Esse projeto vai atender muita gente, eu vi muitos estudantes, né, com cerca de 700 estudantes. 720. Mais de 700 estudantes. E vai ser todo dia. Como é que vai ser na prática isso? Já está ocorrendo? Tem data para começar? Como é que está o projeto? O lançamento oficial aconteceu no dia 1º de março, quarta-feira agora. Exatamente, no teatro lotado, muita gente, muito bacana. Já me perguntam sobre o reflexo disso, que pode deixar Exatamente. Fala da Tabata, né? Mostrou lá a história da Tabata. Isso. E a gente até já comentou aqui um pouquinho, no começo do programa, em relação a esses meninos. Eu conversei com o Arthur e o Miguel, né, que foram os medalhistas do ano passado. E eu achei interessante porque são 2 meninos franzinos que você olha e diz assim, meu Deus. Mas o Arthur, gente, me tirou, o Miguel, fantástico. Os 2 meninos são fantásticos. Aí eu disse, Arthur, como é a tua rotina de estudo? Porque a gente pensa o quê? Numa rotina massiva, né, de várias horas estudando ele. Não, eu não estudei muito, sabe? Tipo, a inocência de adolescente, né, de criança ali partindo para a adolescência, mas a realidade. Porque esses meninos de exatas, eles já têm essa aptidão muito aflorada, né? Não é um esforço tão grande para eles, e eu acho que vocês pegam muito nisso, né? Tipo, vocês conseguem enxergar de longe uma criança que tem uma aptidão maior para exatas, né? Sim, e aí a gente se pergunta o que é que está por trás, né? Se é a família, o suporte familiar, se é também o quanto esse menino está sendo estimulado também, né? E aí, claro, tem o fator subjetivo, como cada um percebe isso, né? Então tem uma série de fatores envolvidos aí, e sim, a gente que vocês também se preocupam muito com isso, né? Porque a escola, hoje a gente vê muito falar que a parceria escola e família, né? Porque às vezes é uma estrutura por trás que não dá subsídio o desenvolvimento daquele estudante, né? Às vezes é no básico, na alimentação. Exato. Né? Então, vocês têm que estar muito atentos a isso também. Perfeitamente. Né? Aí, quando nós tivemos a reunião com os gestores que irão acolher o projeto, né, as 6 escolas, foi uma das sugestões que nós levamos que essa parceria, né, realizar uma reunião, uma parceria mais próxima, né, com a família, porque é isso, escola e família, né? Porque muitas vezes a gente está realizando um trabalho, porque o trabalho do professor de sala de aula, ele muitas vezes transcende apenas o ensinar. Porque, na verdade, assim, não é nem que transcende, é porque o ensinar envolve vários aspectos, inclusive os afetivos, né, psicológicos, emocionais. E aí a gente percebe muito a necessidade de andar em parceria, de mãos dadas mesmo com a família, né? E isso faz toda a diferença. Eu imagino. E na prática, como é que o projeto PopMat vai acontecer? Eu já tinha perguntado antes, a gente acabou de Posto Silva aqui, mas explica para a gente como é que vai ser na prática. Na prática, acontecerão aulas, né? São 4 dias, né? São 4 dias durante a semana e um 5º dia que vai ficar com um trabalho mais voltado para exatamente essa questão emotiva, psicológica, né? Porque para não sobrecarregar, né? Então, vai haver momentos mais voltados para as Olimpíadas em si, mas também vai haver momentos voltados para o trabalho de raciocínio lógico. O polo, ela vai estar trabalhando com 2 níveis, né? A OBMEP ela trabalha com 2 níveis, nível 1 e nível 2. Então, nível 1 vai haver 60 alunos, divididos no 30 pela manhã, 30 à tarde, no contraturno, e nível 2 a mesma coisa, né? Então, esses alunos eles irão no contraturno para a escola, onde eles terão as aulas voltadas para as Olimpíadas e, em outros momentos, mais voltados para a Olimpíada de Raciocínio Lógico. A gente fala do raciocínio lógico, mas existe uma intencionalidade também por trás, né, que é preparar também para a Olimpíada de Raciocínio Lógico que vai acontecer. Ainda não começaram as inscrições, né?
E aí a gente vai estar trabalhando com professores e monitores. Os professores estarão à frente da parte voltada para as Olimpíadas e os monitores mais voltados para esse trabalho de raciocínio lógico. Entendi. Mas sempre na escola que aquele aluno estuda? Isso. Cada Exato. aluno fica dentro no contraturno da sua escola. Exato, exato. A princípio, nós tínhamos pensado num outro modelo, né, que permitiria, né, outros alunos irem para esse polo, mas diante de algumas questões que a gente considerou, quando a gente desenvolve um projeto, né, piloto, a gente precisa estar atento aos detalhes, né? E a gente viu que não era possível nesse momento. E aí, por ser um projeto piloto, a gente vai vendo as possíveis adequações ao longo da implantação dele no município, né? Mas aí a nossa ideia... expansão, né? Exato. Mas o nosso objetivo, eu estou altamente motivado e entusiasmado com o projeto. Eu espero que ele cresça de fato e se torne um programa do município. Né? E aí, ser referência para o estado e até para o Brasil, porque a gente sabe que muitos projetos aqui de Maracanaú já foram referências e são referências Sim. no estado e no país como de uma forma geral. Né? Sim. E o que a gente tem escutado muito dos monitores e dos professores que estão participando é que é um projeto que eles não viram em outros municípios, né? no estado. Né, voltado diretamente para as Olimpíadas. Então, assim, é inovador. Né? É inovador. Eu imagino. A gente estava conversando há pouco em relação a esse impacto para esses estudantes e para a comunidade como um todo. Sim. Né? A gente, no dia do lançamento, eu estive lá e um dos destaques, além dos meninos que foram premiados, que são daqui do município, é a Tabata. Ela saiu desse universo de OBMEP, né, e hoje é uma deputada, enfim. Claro que uma coisa não está ligada à outra, mas é uma plantinha ali que você regando diariamente pode dar um fruto lindo. Né? Exato. E esse é o nosso desejo, sabe? Porque você acabou de falar que é de escola pública, né? Sim. E aí eu tenho muito orgulho. Sim, eu também sou de escola pública. Tenho muito orgulho disso. Né? E aí ontem eu estava conversando com outro formador, que é o Jair, dizendo que na minha época, na nossa época, não haviam programas voltados diretamente, né, para oportunizar os alunos que têm esse interesse, né? E a gente vê isso acontecer, e eu particularmente participar desse projeto é de uma felicidade tamanha. E aí você pergunta, qual o impacto disso? Veja só, no lançamento, eu estava observando não apenas os medalhistas, né? Mas também os alunos que foram convidados a assistir, a participar do evento, que ali no meio também tinha os menções honrosas, né? Não só os medalhistas. E aí você fica observando. O medalhista sai com estrelas nos olhos, né? Brilhando. Eu acredito que muito mais motivado a estudar. Né? E no dia foi falada uma frase que eu achei muito, muito bacana. Ninguém nunca se arrependeu de investir nos estudos. E é isso. Né? E aí você vê o impacto disso, dessa premiação, desse reconhecimento, para além da premiação, mas desse reconhecimento nos medalhistas. Você vê o reconhecimento desse evento e desse projeto na família, né? Você vê o reflexo disso nos alunos que estão assistindo, porque eles saíram motivados. Antes de eu ir para a Secretaria de Educação, eu dava aula no Essim José de Borba, que inclusive é um dos polos do POPMAT, e aí eu vi alunos me prometendo que esse ano eles seriam medalhistas. E eu disse, olha o compromisso, viu? Vou cobrar no final. Né? E eu sei que lá tem, assim como nos demais polos e nas demais escolas, porque a gente fala dos polos, mas as outras escolas, a gente também encontra esses meninos. Né? E eu sei que existe um potencial muito grande neles, sabe? E eu fico imaginando, veja, eles são premiados, eles são motivados, eles levam essas motivações para os demais, né? Contagia.
contagia. Você ser premiado, você ser reconhecido, né? Ter um evento do calibre que houve, eles acabam motivando entre si. E é um romper, né? Um romper de realidade. Porque à medida que eles entram em contato com outras realidades, porque esses meninos eles não vão parar aqui. Eles não vão parar nessa premiação. Eles vão muito além. E eu acredito nisso. Aliás, eu acredito, eu sei que isso é uma verdade. Eles vão muito além. E eles entrando em contato com outras realidades, eles, além de contagiar a sua comunidade, rompe com a realidade que nós temos. Tem uma frase muito bonita do Paulo Freire, que é a seguinte: a educação não muda o mundo, a educação ela muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. É verdade. Né? E eu acredito que esse projeto ele tem um potencial para realizar mudanças significativas na vida desses meninos, dessas pessoas. Com certeza, eu acho que isso não tenho dúvidas. E os meninos estavam falando justamente sobre isso, dizendo, olha, eu fiz a prova por fazer, assim, eu não tinha uma expectativa, mas aquilo ali me fez perceber que eu posso ir além. Exato. E que se, às vezes, você chega tão perto, exato, mas aí não consegue um primeiro, um ouro, um bronze, uma prata, mas aí eles vão tentando, e faz com que outros alunos, assim, poxa, eu sei mais do que aquela outra pessoa, e aquela outra pessoa teve a coragem que eu não tive. Exato. E aí eles vão plantando entre si, também até dentro daquele ciclo, né? Eles vão plantando entre si e vão colhendo novos frutos e chegando a lugares que antes para eles seria impossível, né? Exato. E é interessante você falar isso, porque me remeteu a uma realidade que eu me deparava na sala de aula, né? Que muitas vezes o aluno, não, vou fazer por fazer, né? Uhum. E muitas vezes aquele menino fazendo sem aquela pressão, eu tenho que, ele acabava passando na primeira fase e indo para a segunda. E muitas vezes ele não ia fazer a prova na segunda fase e eu via isso uma grande perda, né? E às vezes é questão de, não sou capaz. Mas Exato. ele não consegue falar Exato. que ele não é capaz. E aí vem um apoio psicológico. Era isso que eu ia falar. Que é importante demais, é um complemento. E o incentivo da família, o incentivo da escola, de dizer, exatamente, é possível. A gente, às vezes, né, eu vendo algumas falas, eu percebo que as pessoas muitas vezes desacreditam da potência da educação, sabe? Principalmente a educação pública. Exatamente, sabe? Maximiza a educação privada e aí banaliza a educação pública, que em muitos casos é até melhor do que a rede privada. Sim. Né? A gente está aí, a prova disso são as universidades públicas, porque é histórico, você passa a vida toda estudando numa escola particular para passar na universidade pública. Então, né? É bem contraditório, né? Pois é, e a gente tem muito esse discurso, né, enraizado de que a escola pública ela não funciona, de que não há bons, né, resultados. Sim. Isso não é uma verdade. Né? Tá aí os nossos resultados da última OBMEP, tá aí para provar. Nós tivemos 38 menções honrosas, 2 medalhas de só aqui em Maracanaú. Só aqui em Maracanaú. De quantas pessoas participando da OBMEP? São milhões, né? Na casa de milhões de pessoas participando de uma Olimpíada, e você tirar aí 38 menções honrosas, que é um ouro, número, um prata e 2 bronzes. Um ouro, 2... E o município, imagina, gente, o ganho disso para um município Sim. é imenso. Sim. É imenso. Sim. E esse resultado do ano passado, a gente ontem estava fazendo um levantamento, aliás, a gente estava entrando em contato com o histórico do município. Essas vitórias que a gente vem conseguindo, eles vêm cada ano aumentando, né? E isso sem o programa PopMat. Aí você imagina a partir desse ano e no próximo e no seguinte. Exato. Né? Porque é todo um trabalho, como você disse, às vezes muitos estudantes eles desistem.
E aí era um caso isolado que você não tinha tanto contato. E hoje não. Quando existe um programa como esse, você meio que centraliza aquelas pessoas, aqueles participantes, e um vai dando apoio para o outro, e vocês vão entendendo a realidade de cada um ainda mais, né? Absorvendo a realidade de cada um ainda mais, e você vai segurando mesmo aquele estudante, né? Sim, é necessário, né, fazer esse movimento, porque se a gente não agarra, quem vai agarrar, né? Exatamente. Aí deixa espaço, né? Exato. Deixa espaço para o ócio, deixa espaço para o que não é benéfico, né? Exato. Tem mais algum? Quer fazer um convite para a população? Quer deixar algum recado? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a Carol, né, a nossa chefe, a nossa coordenadora, que tem, né, juntamente com a nossa equipe, juntamente com a professora Iana, juntamente com o Jorge Valentim, pensado, estruturado esse projeto, né, feito acontecer esse projeto. A gente tem trabalhado bastante e é um trabalho que eu acredito que vai render frutos, né, frutos bons, né? E desde já agradeço, né, a oportunidade de fazer parte, juntamente com os meus colegas, o Jair e o Adriano e os demais formadores, porque estávamos todos de uma maneira direta ou não engajados, né, na construção, na elaboração desse projeto. Queria fazer um convite às famílias, né, para incentivar os alunos, né, a participarem, a voltar a acreditar na educação, a voltar a acreditar, né, a credibilizar e a validar a educação pública em especial, né? E aos alunos eu gostaria de dizer, acreditem no potencial que vocês têm, acreditem que é possível, né? Porque o primeiro passo é esse, é a gente sonhar, mas sonhar é o primeiro passo. É preciso, além de sonhar, a gente caminhar. O nosso sonho está aqui. Daqui onde eu estou, para chegar até aqui, existe um trajeto, né? E vale a pena. Obrigada, Ana Deus. Obrigada. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês. Obrigado. Volto a dizer que há um tempo atrás isso não existia dentro do município. É um ganho. É um ganho para vocês como profissionais de enxergar. Às vezes você encontrar um aluno seu lá no futuro e ser uma pessoa do bem, uma pessoa que conseguiu novos projetos e até mesmo sair do país, ou, enfim, ou ajudar o seu país. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Gratidão. É uma equipe, entendo isso, e exatamente. Cada um constrói, vai construindo de pouquinho em pouquinho, e com certeza vai ter muito fruto para o nosso Maracanaú, para os jovens daqui, e a gente só tem aí muito mais sucesso pela frente. E parabéns à Secretaria de Educação pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Sim, e o céu é o limite, né? Sim. A gente volta daqui a pouquinho.